Boa noite a todos. Que noite especial, e uma noite especial porque o nosso Redentor nasceu. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Isaías profetizou sobre a vinda do Redentor e a profecia se cumpriu. Lucas registra que um anjo apareceu a Maria e disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e o seu nome será Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Estamos celebrando que nasceu o Redentor. Nenhum de nós poderia se reconciliar com Deus. E por isso, Jesus veio ao mundo e nos trouxe a redenção e a paz com Deus. A obra perfeita do Senhor enche o nosso coração de alegria e gratidão.
Aleluia! O Redentor nasceu.
Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido. O governo está sobre os seus ombros, e seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno e Príncipe da Paz. O seu domínio aumentará, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para estabelecê-lo e firmá-lo em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte e Príncipe da Paz. Vamos engrandecer ao nome do Senhor. Aí no local em que você está, junto com a sua família, com os seus amigos, vamos ter esse tempo de oração, de gratidão a Deus, porque Jesus nasceu, porque o nosso Redentor chegou. Grandioso Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque nenhum de nós merecia, mas o Senhor nos amou a tal ponto de enviar o teu Filho para morrer por cada um de nós. Somos gratos a Ti por podermos celebrar que Jesus nasceu. E verdadeiramente Ele nasceu, Ele veio a este mundo, Ele cumpriu o plano perfeito que o Senhor preparou para cada um de nós. Te agradecemos, ó Deus, pela alegria da salvação, te agradecemos pela alegria de termos paz e comunhão contigo por meio de Jesus. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor receba a nossa adoração, que seja uma adoração de gratidão, uma adoração de engrandecimento ao Senhor, o único que é digno de todo louvor. Obrigada, Deus, pelo teu cuidado, pela tua obra perfeita e pelo Redentor que é Jesus. Te louvamos. Em nome de Jesus, amém.
A graça e a paz do Senhor seja com todos. É uma alegria, mais uma vez, compartilhar a palavra de Deus com vocês nesta noite. E eu gostaria de falar a respeito de Jesus Cristo, o nosso resgatador. Vocês devem conhecer várias histórias, vários relatos de pessoas que tiveram uma vida de escravidão e tiveram que trabalhar arduamente por muitos e muitos anos para poder comprar o seu resgate. Existem histórias, existem também filmes baseados nesses relatos. Pensando um pouco sobre isso e sobre essa condição de vida tão difícil, eu gostaria de imaginar um pouco aqui com vocês uma comparação que a Bíblia faz. Do mesmo modo que várias dessas pessoas, algumas conseguiam pagar o preço pelo seu resgate, outras não conseguiam e morriam na sua condição de escravidão. A Bíblia compara o homem pecador, o homem condenado, acorrentado ao pecado, como essas pessoas. É uma condição semelhante, comparando ao segundo grupo que eu mencionei, aqueles que não conseguiram pagar suas dívidas. De modo semelhante, o homem pecador não é capaz de pagar o preço por sua liberdade. Mas convém falar aqui sobre Jesus Cristo, o único que pode resgatar o homem do seu pecado, da sua condição de escravidão, que o leva para a condenação eterna. Por isso quero convidar você a ouvir a palavra de Deus, se você puder também acompanhar na sua casa. Quero ler o texto de Paulo, na sua primeira carta direcionada a Timóteo, no capítulo 2, mais especificamente do versículo 1 até o versículo 6 somente, que diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e orações de graça e ação de graças por todos os homens, pelos reis, por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isto é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Pensando nesta data tão importante em que lembramos do nascimento de Jesus Cristo, gostaria de ressaltar hoje uma de suas várias características, que é o fato dele ser o nosso resgatador. Poderíamos falar de várias outras coisas que ele fez por nós, mas por hoje quero mencionar somente o fato dele nos resgatar do pecado. Esse texto é muito interessante porque Paulo demonstra claramente e tenta transmitir à igreja que eles deveriam ter uma preocupação com todas as pessoas, independente se estavam em posição de autoridade, independente se eram reis ou se eram pessoas simples, pessoas desconhecidas, que não exerciam cargos políticos ou que não fossem pessoas poderosas ou de destaque na sociedade. Havia uma preocupação para que a igreja tivesse o seu direcionamento para todos, não para um grupo específico, mas que o evangelho fosse ministrado de modo contínuo e para alcançar todos os grupos. Então, em primeiro lugar, ele fala da oração, as súplicas, as orações, intercessões, ação de graças. Elas devem alcançar todos os homens, independente da sua condição. E no versículo 3 em diante, ele fala que isso é bom e agradável perante Deus, e aqui vem um adjetivo, o Salvador. E é desse Jesus Cristo que nasceu, que viveu, que anunciou o reino de Deus e que morreu para salvar todos os homens, este Salvador, o qual estamos mencionando nesse momento. É agradável a Deus, é do desejo de Deus que os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador. Não existem vários deuses, então. Não existe um panteão de divindades, o qual nós podemos escolher aquela que mais nos agrada. Não, existe um único Deus.
E esse único Deus, ele salva todas as pessoas, indistintamente da sua classe, da sua posição social, da sua nacionalidade, da sua etnia. Os homens escravizados na condição de pecador precisam desse único e soberano Deus. Ele é o mediador, isto é, ele se coloca no meio entre a condição de pecado e o Pai, com a sua ira, com a sua justiça, que derramaria sobre todos aqueles homens que acabam transgredindo a sua lei. Jesus se coloca literalmente no meio. E colocando-se no meio como mediador, ele intervém nesta situação, ele intervém nesta condição, de maneira a nos tornar agradáveis a Deus. Ele sofreu a ira de Deus em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser aceitos como filhos deste Deus eterno e maravilhoso, porém também um Deus justo. Todos os homens estão na mesma condição, nessa condição de pessoas que são devedoras a Deus, por não conseguir cumprir plenamente a sua lei, a sua palavra, e por isso todos estão endividados. E aqui no sentido espiritual, eu quero dizer, todas as pessoas que cometem falhas, que cometem transgressões, que pecam, que falham diante de Deus, estão acumulando diante dele as suas injustiças, os seus pecados, e todo pecado, Deus na sua justiça, ele exige uma punição. Mas para que nós não viéssemos receber essa punição, Jesus se coloca como este mediador, recebe sobre si a punição, para que nós pudéssemos ser absolvidos. E agora, não mais escravizados por uma natureza, mas livre para adorar e para servir ao Senhor. Este, que é o único mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. É interessante que Paulo não fala o judeu, ele não fala o gentil, mas ele fala o homem. Parece que a ideia aqui é tornar algo muito mais amplo, algo aberto. Jesus Cristo morreu por todos os homens, independente de qualquer tipo de classificação ou grupo que nós sejamos tentados a colocar. Então Jesus está além de qualquer uma dessas caixas que nós venhamos tentar colocar. Ele alcança no seu amor e na sua obra todas as pessoas indistintamente, todos aqueles que creem nele como Senhor e como Salvador, todos aqueles que reconhecem que de fato cometem pecados, que transgridem a Deus, que reconhecem que não podem salvar a si mesmas, mas que precisam de um Salvador. Ele se coloca como este mediador, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. E essa parte final é quem vem fechar essa ideia. Jesus Cristo é esse resgatador que entregou a si mesmo. Algumas vezes a visão que nós temos, olhando os filmes, ouvindo os comentários, é que Jesus, ele passou por tudo aquilo e há aquela imagem de alguém que está sendo forçado, mas o próprio Cristo disse: olha, ninguém toma a minha vida, eu vou lá dou, eu entrego. E quantos momentos ali durante a caminhada de Jesus, próximo da crucificação, durante o julgamento, em vários momentos, ele foi humilhado. E o próprio ladrão da cruz disse: se tu és o Filho de Deus, por que tu não salva a ti mesmo e a nós também? E nós sabemos que Jesus, ele teria poder para ordenar ao Pai e mandar muitos anjos, e de alguma forma miraculosa ele poderia livrar-se daquela situação. Mas por que isso não aconteceu? Pelo simples fato que ele estava agora entregando a sua vida. Ele entendia que aquilo era o cumprimento da palavra de Deus, que alguém precisaria morrer, que alguém deveria ser punido para que os pecadores fossem absolvidos, para que os escravos fossem libertos. Havia um preço que deveria ser pago, e esse é um dos sentidos da palavra redenção. E daí nós temos essa palavra, o resgate. Foi exatamente isso que Jesus fez. A sua morte foi o pagamento para nos tornar livres.
Pensando um pouco sobre isso, sobre a redenção e os seus sentidos, observamos na história e na Bíblia Sagrada vários significados. Dentre eles, um primeiro significado que eu aponto é o preço de soltura, que era justamente quando os prisioneiros de guerra eram levados e algumas vezes era possível pagar um valor para resgatar estes presos. Um outro sentido é o dinheiro de sangue. Quando certo animal matava uma pessoa, era possível pagar uma quantia para, de alguma forma, o dono, o proprietário daquele animal não ser punido. Então, por isso, dinheiro de sangue. Havia também um resgate de escravo, porque algumas pessoas endividadas eram vendidas como escravas, ou até mesmo se vendiam como escravas, em função de valores que não poderiam pagar. Então, havia a possibilidade do pagamento de uma quantia para que esse escravo voltasse a ter a sua liberdade. E também há o sentido de redimir um penhor, quando um objeto, quando uma propriedade era entregue em pagamento de uma dívida, ou como garantia do pagamento de certa dívida, era possível reaver este bem que foi dado como garantia, ou até mesmo que foi tomado para pagar algo que alguém estava devendo. Então, redimir um penhor também é um outro sentido relacionado à redenção. Mas, em especial, nesse texto que nós lemos, na carta de Paulo a Timóteo, no versículo 6, quando diz que ele entregou a si mesmo como resgate, tem uma palavra específica que só aparece nesse texto. E em algumas literaturas do período grego, significa dar o antídoto ou remédio para alguém que está enfermo. Neste caso aqui, a enfermidade é o pecado. E o remédio ou antídoto é o sacrifício de Cristo que foi realizado por nós. Esse foi o preço do resgate que ele operou, a entrega da sua própria vida em nosso favor. Falando sobre isso, um grande teólogo chamado William Barclay, ele disse: Jesus Cristo, pela sua vida e morte, libertou o homem de uma obrigação, de um compromisso e de uma dívida que, de outra forma, seria forçado a pagar, livrando da prisão e da escravidão, mediante o pagamento do preço de compra da liberdade que ele mesmo nunca poderia ter pago. Foi exatamente isso que Jesus Cristo fez por nós. Ele pagou uma dívida que nós tínhamos diante de Deus, que nós jamais seríamos capazes de pagar. Diante disso, gostaria de finalizar ressaltando que Deus se agrada quando testemunhamos do Evangelho para todas as pessoas indistintamente. Não podemos colocar barreiras, não podemos selecionar aonde esta mensagem vai chegar, mas que esta mensagem de Jesus Cristo, que nasceu, o nosso resgatador, seja compartilhada para todas as pessoas indistintamente, porque Deus se agrada disso. Não somente das nossas orações, das nossas súplicas em favor, mas Deus se agrada que o Evangelho seja ministrado e transmitido a todos os homens, de maneira que eles possam ser alcançados pela graça, de maneira que eles possam se ver livres da escravidão do pecado, possam desfrutar agora de uma nova natureza, de um novo nascimento, de ser uma nova criatura, de ter agora relacionamento com Deus, de não mais estar caminhando para a condenação eterna, de não mais ser alvo da ira do Senhor, mas sim receber os benefícios do seu amor, da sua entrega na cruz, do seu sacrifício. E em segundo lugar, eu gostaria de dizer que Jesus Cristo é o único Deus e mediador. Não existem vários deuses, existe somente um. E esse único Deus é o Deus de todas as pessoas, de todas as posições sociais, todas as classes, todas as raças, todas as etnias, famosos, desconhecidos, não importa. Homens, mulheres, não importa a faixa etária, adultos, crianças, idosos. Ele é o único Deus. Ele é o Deus de todas essas pessoas.
Todos podem ter acesso à salvação e à nova vida em Cristo, à liberdade que há em Cristo Jesus, crendo na sua morte e no seu sacrifício, crendo que Ele é o resgatador que deu a sua vida em favor de muitos. Ele é o mediador que resgata todos os homens do poder do pecado, todos aqueles que nele crê. Quero que você pense sobre isso, pense nesse momento, nessa data tão importante. Quem sabe você não se sente contemplado pelas pessoas, quem sabe você imagina que deveria receber mais atenção, mais presente, gostaria de estar rodeado de mais amigos, ou quem sabe você está rodeado de muitas pessoas, mas não se sente acolhido. Eu quero dizer que Deus, Ele quer cuidar de você, Ele quer cuidar da tua vida. Se você não conhece esse Cristo, Ele morreu pela tua vida, Ele deseja resgatar você, resgatar para uma vida de comunhão, para uma vida cheia da plenitude, da alegria, da graça de Deus. E para a sua igreja, eu deixo uma palavra, que Jesus Cristo seja o foco desta data, que a alegria desse resgatador que veio ao mundo, que se fez homem, que se humilhou, possa ser suficiente para satisfazer o nosso coração, para satisfazer a nossa vida, dependente de como vai ser a mesa de cada um, de quantos presentes. O nosso maior presente já nos foi dado, a obra, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Fiquem na paz do Senhor. Trono vazio, céu em silêncio, em reverência, contemplam o que nasce entre os homens, profundo mistério do amor infinito.
todo poder, mas do céu desceu, tornou-se um bebê, não foi hospital, nasceu no curral, só pra salvar a mim e a você. Olhem a estrela anunciando glória a Deus, pois já
O Salvador nasceu e não somente nasceu, mas deu vida em nosso favor. E a morte não conseguiu detê-lo. Depois de 3 dias, ele ressuscitou. Está vivo e muito breve voltará. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. O nascimento daquele que traz esperança, que traz vida nova, que traz vida eterna e salvação. Foi um tempo muito bom celebrar o Natal junto com vocês. Aproveite esse tempo em família. É tempo de abraçar, é tempo de compartilhar o amor, é tempo de reforçar a comunhão. Cante, igreja. Anuncie o verdadeiro sentido do Natal. Jesus é o verdadeiro sentido do Natal. Compartilhe a boa notícia. Nasceu o Redentor.